marca, quase que uma ordem chover. Na verdade, é o início do período chuvoso, é por isso que quase todos os anos, devido às questões atmosféricas, aquecimento, vai esquentando, chove, e é verdade. E no início desse mês de novembro, então, nós saímos, vamos lá no sul da Bahia, Sonildo, né? E aquilo ali foi uma provocação espiritual maravilhosa, a igreja já tomou parte disso, nós enviamos vídeos, nosso querido irmão Natanael, sobretudo, que é quem estava missionariamente de frente, conduzindo os fatos, já deu aqui alguns detalhes, muito mais, e quando eu cheguei ali atrás, hoje os meninos vieram falar assim, você trouxe o pendrive? Eu disse, não, porque eles estavam querendo, Natanael deixou aqui falado, e esse era o combinado, o vídeo para mostrar o fechamento geral de como é que foi aquilo. Mas nós passamos lá 5 dias, né, de aspecto meio chuvoso, início de novembro, e graças a Deus por isso, que estávamos na Bahia, e quem conhece a Bahia sabe que o calorzinho da Bahia é um pouquinho diferente do daqui, então os dias estavam a menos lá, estavam legais, gente dali, e ali trabalhamos, eu poderia dizer arduamente, mas eu vou dizer maravilhosamente. Como nós observávamos, Adriano, de que parecia que o cansaço não se instalava, ainda que acordávamos cedo, 6 e pouco, 7 horas, ele estava caçando café, que era para poder começar a trabalhar, e alguns paravam 10, 10 e meia, 11 horas, e só descansavam um pouquinho e voltava, e Deus estava conduzindo, não deixava o cansaço chegar, aquilo era maravilhoso, e renderam quase 30 gigas de gravação, para fazer um videozinho para a igreja, entender o que foi aquilo do começo ao fim. Há quase 2 semanas que esse material está sendo preparado, e aí na hora de finalizar, o computador falou assim, você gastou 2 semanas para fazer o negócio, e quer que eu te entregue isso rapidinho? De maneira nenhuma. Quando nós saímos daqui ontem à noite, nós tivemos uma atividade aqui dos casais, e aí eu fui colocar para fazer o processo final, e ele me pediu 12 horas para terminar a parte dele. Então, enquanto nós estamos aqui, ele está lá girando, rodando, fazendo o que a gente chama de soldar as partes, né? Renderizar. Mas eu quero crer que à noite, sendo possível, nós vamos encaminhar isso para cá. Queridos irmãos, o reino de Deus se constitui em fazer acontecer. Nós vamos falar isso aqui essa manhã. O só falar é muito pouco para dizer que está bom. E há muitos anos, né? Eu não sei quantos, nosso querido irmão Diácono Rodrigo está ali, ele vai se lembrar, uma vez eu vim aqui, e a tia Marinete também, hoje é o aniversário dela, ela estava aqui, apesar de fazer muito tempo, a gente lembra do sorriso da época, nós viemos aqui para falar do sofá, lembra, Rodrigo? O sofá, horas, e quem que não gosta de um sofá, né, Marília? O sofá, ele na verdade não existiu sempre, e ele derivou da poltrona, do trono dos reis, que cada vez mais querendo um espaço para ali sentar, governar e mandar, aquilo foi crescendo a ponto de virar um lugar de descanso, onde eles muito ficavam. E hoje nós temos o nosso lugar de descanso em casa, e sentar no sofá é sinônimo de descansar de fato. Mas tem hora que é preciso sair do sofá, tem que levantar, sacudir a poeira, porque as coisas não vêm até ali. A turma saiu, foi para a Bahia, a igreja ficou fora do sofá, orando, participando, nós sentimos isso e foi uma grande bênção viver aquilo ali. Nós não vamos falar aqui da viagem missionária, não é isso, mas aquilo foi o fazer, aquilo foi a parte prática da coisa, e é isso que nós vamos também falar um pouco aqui hoje. Eu já até confrontei a mim mesmo primeiro e a igreja algumas vezes em dizer assim, olha, para muitos de nós aqui vamos dizer a verdade, claro que nós não vamos fazer isso, talvez nem precisávamos mais vir à igreja, porque sabemos de tudo que é preciso, claro que a gente vem aqui porque a comunhão é algo maravilhoso, nos fortalece, nos coloca mais habilidosos cada vez mais, mas bem a modo de dizer, alguns de nós já temos uma carga de conhecimento bíblico tão maravilhoso que se praticarmos só isso, embora tenha muito mais para se saber, nós já tínhamos motivo suficiente para sermos reconhecidos como os cristãos verdadeiros. É a questão do colocar em prática. Na altura eu falava até de Tiago 1,22, né? Tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes, tá? E nesse contexto nós vamos discutir algo nessa manhã,
de que Jesus revolucionou a respeito do que ele veio fazer aqui, porque a grande verdade é que o Novo Testamento sobre si, a partir do Novo Testamento, quando Jesus vem, e aí ele abre o nosso íntimo e fala aqui, cara, isso aqui está errado, olha, você está pensando isso, mas fazendo aquilo, então ele transparece a nós aquilo que é do nosso interior e nos confronta com as nossas verdades, e isso não foi todo mundo que aceitou de prontidão. E nessa manhã eu quero parar para pensar sobre isso. O reino de Deus se constitui em viver o Evangelho, aonde você estiver. Ontem à noite nós estivemos aqui discutindo sobre o que tem que ser feito para poder educar filhos na presença de Deus. Viver o Evangelho para que os nossos filhos vejam e façam, porque os nossos filhos veem e fazem aquilo que nós fazemos. E então nós estávamos discutindo isso aqui ontem, e essa é a grande verdade. Lemos um texto ontem, que vamos citá-lo aqui hoje, e também, novamente, além de se embasar em outros. Mas antes mesmo de pedir aos irmãos, já pedindo que nós vamos a Lucas 10, para que possam ir abrindo as vossas Bíblias, queridos irmãos, os tempos são frágeis, são fáceis, e ontem nós falamos aqui um ditado, mar calmo não forma marinheiro habilidoso, tempos fáceis não forma homens e mulheres habilidosos, isso é perigoso. E eu citei aqui ontem, e me permita, com todo respeito à memória da moça, dos seus familiares, o fato de que cada vez mais o evangelho vivido a gosto próprio, tratamos disso daqui também recentemente, tem se manifestado de um jeito tanto, e nós vamos ver isso aqui, que isso não é novo, tem se manifestado de uma forma tão firme, que está mais difícil ou fácil saber quem é de fato cristão. Difícil porque alguns se passam como se fossem, e na verdade não são. Fácil porque os que de fato são se diferencia desses demais. E aí, eu vinha dizendo isso porque o avião que transportava a moça caiu, ela morreu, juntamente com os que estavam com ela, e o fato que me chamou muito a atenção, e eu repito, com todo respeito à memória da família, da questão, e o que me chamou muita atenção foi que próximo aos 7 dias do falecimento, saiu uma notícia no jornal dizendo que não haveria missa de 7º dia para a cantora e um dos seus parentescos que estavam lá, não sei qual o grau, e para os demais alguns haveria. E a explicação, a nota explicativa dos que assim decidiram é porque ela era evangélica e, em sendo evangélica, não se realiza a missa de 7º dia. Olha, analisando o modelo de vida que ela levava no sentido do que trabalhava, porque cantava músicas que não dizia a respeito daquilo que agrada a Deus, enaltecendo as vontades do corpo, da carne, do mundo, e dizer que, assim como ela, outros tantos se dizem cristãos e evangélicos, mas vivem o que querem, como querem, e às vezes justificam dizendo isso é o meu trabalho. Vamos devagar, queridos? Nós não podemos ser confundidos com isso, dessa maneira, E então, eu perdi a Bíblia aqui, tá certo. E então nós precisamos ter esse cuidado, tal como Jesus teve. Lucas 10, a partir do 25. É que estava no 10, eu olhei e falei, mas não é aqui, mas é do outro lado. Ainda continua no 10, o 25. O texto é conhecido, mas nós não vamos falar do bom gesto de alguém que veio de Samaria e ficou conhecido como bom samaritano. Nós vamos falar necessariamente de um outro personagem, que também não é Jesus, e que está aí já no versículo de número 25. E eis que certo homem
E a Bíblia fala que esse homem era um grande estudioso, alguém que conhecia, no mínimo sabia ler. Por que estamos falando isso? Porque naquele período eram poucos os que sabiam ler a ponto de se tornarem entendedores do assunto, conhecedores do assunto. E esse aqui era o intérprete da lei. Ora, a lei é complexa nos dias de hoje, e naqueles tempos também. E então, o papel desses que eram intérpretes da lei era conhecer a lei, para que não se confundisse o tempo todo a estudavam, então, para que pudessem manuseá-la com tranquilidade. E naquele tempo onde poucos sabiam ler, e aí quando você conhece a verdade e o outro não, isso também é perigoso, porque você não sabe do que eu vou falar porque você não tem conhecimento, então se eu falar verdade ou mentira, você vai acreditar em mim, uai. Não é de hoje que a gente tira a gosto próprio vontade das coisas, né? Então, havia um homem, esse homem era o intérprete da lei, trabalhava com a lei, escrevia a lei, estudava a lei, ensinava o povo sobre a lei, só aquilo que queria muitas vezes, e ele se levantou, e olha o que ele faz. Ele queria colocar alguém à prova dos seus próprios conhecimentos. Como que eu chegasse para você, na sua área de profissão, onde você é formado, e lhe fizesse perguntas, sabendo que, embora você sabe tudo sobre aquilo, eu fui ali tirar a prova para ver se você sabe mesmo. Como chegar para o Tiderli, né, que iluminou o acampamento Manaim lá na Bahia com o Edson, seu grande amigo de trabalho, e dizer assim, ele é eletricista, aposentou nessa área, sabe tudo sobre tomar choque, que é o meu caso, ele não, né? E disser assim, ô tio, se o fio estiver ligado e eu pegar nas duas pontas, eu vou tomar choque? Ele vai dizer, mas é claro, a gente nem precisa saber de eletricista, né, da elétrica para tomar choque, né? Só pegar em fio de duas pontas desencapado que está ligado à rede. Coisas básicas. E esse homem foi perguntar isso para Jesus. O quê? O que eu farei para herdar a vida eterna? Perceba bem, herdar a vida eterna está ligado com as leis de Deus. E ele era o intérprete das leis de Deus. Ele sabia o que ele estava perguntando. E o texto é claro, e quem relatou isso foi um doutor, Lucas, era um médico, era alguém instruído, e ele vai dizer isso, olha, esse homem foi perguntar uma coisa que ele já sabia. E o legal disso tudo é que nosso Deus, que conhece todas as coisas, deve ter pensado, né? Mas esse cabra sabe tudo e está querendo ouvir de novo o que ele já sabe? E aí Jesus vai trabalhar com os seus próprios conhecimentos. E isso acontece várias vezes. Os intérpretes das leis, os escribas, muitas vezes faziam parte dos partidos políticos da época, se saduceus, se judeus e assim por diante. Ele foi e perguntou isso para Jesus, como é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde, no versículo de número 26, ué, o que está escrito na lei? Você não é um intérprete dela? Ele vai trabalhar com o seu próprio conhecimento. O que está escrito na lei? Como é que você interpreta? E aí o escriba, né, que o intérprete da lei vai dizer, o versículo 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí sabe o que Jesus diz para ele? Está vendo como é que você sabe? Então vai e faz. O versículo 28, respondestes corretamente, vá e fazes isso e viverás, vai e viva isso. Ora, se ele sabia, por que ele perguntou? Se ele tinha esse conhecimento, por que ele quis pôr Jesus à prova? A grande verdade é que esse intérprete da lei, o Novo Testamento, sobretudo nos evangelhos que narra a presença de Jesus sobre essa terra, vai estar citando alguns personagens que nós precisamos entender sobre eles. Esse texto vai falar sobre alguém que veio de Samaria, assim como um pouquinho antes, no capítulo 9, também se fala de Samaria, justamente como os samaritanos não terem recebido a Jesus.
não aceitaram Jesus de bom vindo, de bom agrado no meio deles. E Jesus, conhecedor de todo esse processo, sabia que, como intérprete da lei, ele conhecia o fato de que os samaritanos era tido como um impuro no meio do contexto. E nós já falamos sobre isso daqui, né? Uma questão dos assírios que os aprisionou, misturou a raça, enfim, eles eram então conhecidos como impuros. E Jesus então vai tipificar para ele porque ele insistiu. No versículo 29, ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus mais uma vez, nessa história de amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha que pergunta básica: quem que é o meu próximo? Essa foi uma das perguntas que nas gravações lá, né, e ficava muito claro na turma que estava na Bahia, porque veja bem, quando eu estava gravando, eu provocava quem estava falando, eu dizia assim: mas você está trabalhando aqui, você não sabe nem quem vai vir para cá? Que história de afegão é esse, do outro lado do mundo? O que esse homem, essa mulher, essa criança, você não conhece? Mas ele é o meu próximo. Alguns naturalmente diziam: é uma questão de amor ao desconhecido, não é uma questão de que talvez esteja no merecimento dele, mas que é um mando de Jesus, é uma ordenança de Jesus, e que está aqui. E aí ele, como intérprete da lei, para ser considerado intérprete da lei, perguntas dessa natureza eram desnecessárias, porque isso é básico, isso é elementar, e ele vai provocar Jesus com isso, e Jesus então vai tipificar uma situação e o coloca à prova, porque ele vai dizer de duas classes ligadas ao evangelho: um era um sacerdote, o outro era um levita, que não ajudou alguém que foi roubado, apanhou, estava ali, e ele vai dizer: mas aí vem um samaritano, aquele que você, como intérprete da lei, sabe que é impuro, e ajudou. E o intérprete da lei, um judeu, vai dizer: e agora? Eu vou ter que reconhecer que Jesus me colocou à prova aqui de que aquele a quem nós falamos que é impuro é que agiu como de fato deveria agir. Ele é que deu a prova de que quem é o próximo, o amor ao próximo. E ele fez isso. Ele disse, Jesus lá no final vai perguntar, né, no 37, no 36, qual desses três, o sacerdote que não ajudou, o levita que não ajudou o homem que precisava de ajuda, qual desses, ou o samaritano, né? Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E então esse intérprete da lei respondeu no versículo 37, o que usou de misericórdia. É aqui que Jesus entra, queridos. Os judeus, os escribas, os intérpretes da lei, eles guardavam a lei de uma forma muitas vezes tão exacerbada, tão conservadora, tão forte, mas não praticavam a misericórdia, não praticavam o amor ao próximo, sabe, queriam para si isso. E quando Jesus vem então a esse mundo e começa a colocá-los em prova, eles começam a agir com perseguição a Jesus, eles começam a se opor ao que Jesus aqui o fazia, a ponto de nem sequer o reconhecê-lo. Quando Jesus prega, por exemplo, em Nazaré, Mateus 7, Mateus 13, vamos olhar isso lá, faz favor. Mateus 13. Jesus prega em Nazaré, e sabe o que aconteceu? Ele era de lá, ele era o nazareno, era para os seus que ele estava pregando, e ele não foi bem-vindo, ele não foi reconhecido naquilo que ele era. Olha o versículo 53 do capítulo 13 de Mateus. Tendo Jesus proferido essas parábolas, e aí para entender que parábolas essas são as que antecedem ao versículo 33, a do tesouro escondido, da pérola, da rede e assim por diante, ele se retirou dali, e olha que legal, 54, chegando à sua terra, Nazaré, ensinava nas sinagogas. As sinagogas, ou sinagogas como queiram, era onde os judeus se juntavam para estudar a lei. Ali era o lugar de estudar a lei, ali eles estavam falando exatamente da lei, eles conheciam tudo, inclusive de que Deus tinha promessas sobre o povo, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: ué, de onde lhe vem tanta sabedoria e esses poderes miraculosos? Porque eles tinham ouvido falar de Jesus e das coisas que Jesus vinha fazendo. Então eles começaram a se perguntar aos próprios seus: não é este? E aí eles vão se lembrar de que aquele era o filho de José e Maria,
e não o Filho de Deus. Então ele os tem como alguém de carne, alguém que nasceu ali no bairro, que era daquela região, que era daquela comunidade, e não como Cristo, o enviado de Deus. 55, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Dizendo então da genealogia dele, do berço onde ele nasceu. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra. E é verdade, exceto na sua terra e na sua casa. Aquela história de que santo de casa não faz milagre, nasce nesse contexto, E não fez ali muitos milagres por causa dos incrédulos, das incredulidade deles. Deles quem? Desses que ali estavam, que tipificam muito esse intérprete da lei aqui, que nós estamos falando dele em Lucas. Se você vai para João 3, nós vamos nos deparar mais uma vez com alguém de posição na sociedade, tal qual eram os escribas. Poucos sabiam ler, e eles não só sabiam, os intérpretes da lei, como a manuseavam, como era ele que orientavam as pessoas sobre o que tinha que ser feito, e assim por diante. E um outro partidário, uma outra personagem de posição na Bíblia, eram os fariseus, os descendentes de Abraão, da raiz, da descendência judaica, mas que preferiam negar a Jesus. Não todos, mas preferiam negar a Jesus em sua maior parte, porque Jesus os confrontava com aquilo que eles estavam vivendo, e nós vamos ver isso depois voltando no livro de Mateus. Antes, em João 3, nós vamos ver isso, olha, vai falar de Nicodemos, que era um fariseu, e não era qualquer um. Um fariseu, versículo 1, chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Um dos principais dos judeus, e ele foi ter com Jesus mais uma vez, Os fariseus eram aqueles que guardavam rigorosamente a lei, a Torá, enfim, e aí eles tinham conhecimento das coisas, e Jesus vem dizer sobre amor, sobre amar ao próximo, sobre misericórdia, e ele então mais uma vez vai se perturbar. A Bíblia fala que ele fica perturbado. Que história é essa de nascer de novo? Eu tenho que voltar na barriga da minha mãe? Jesus, não, rapaz, não é isso, e vai explicá-lo então sobre essa situação. E aqui então esse judeu entende o que é que Jesus estava falando. Muito bem, no capítulo 23 de Mateus, eu quero que você então passe a ter um pouco mais de ideia sobre o que nós estamos falando. Conhecer a palavra de Deus é importante, e nisso essa igreja e outras tantas por aí têm feito com esmero, com dedicação. Até por isso os irmãos estão aqui ou nos acompanhando de casa, ou verão isso depois a tempos, e têm livre acesso à palavra de Deus, e podem também tirar as suas conclusões de leitura no sentido de entender o que Deus quer. Entre entender o que você quer e o que Deus quer tem uma grande diferença. E é isso que Jesus está trabalhando aqui com esse intérprete. Olha, você quer entender aquilo que você quer, e não de fato o que precisa. Isso fica muito claro quando Jesus vai censurar os intérpretes da lei, os escribas e os fariseus, esses partidários políticos judaicos que faziam uma coisa a gosto próprio, muitas vezes. Nós falamos isso aqui ontem à noite. De onde é que deriva, de onde é que nasce esse ditado conhecido de faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço? Isso tem Bíblia para explicar, e está aqui no versículo 23, Jesus estava falando para as multidões, versículo 1, e junto com a multidão estavam os seus discípulos, e aí ele vai dizer no versículo 2, olha, na cadeira de Moisés se assentaram eles, quem? Os escribas e os fariseus, os intérpretes da lei, aqueles que escreviam, sabiam ler, deduzir, interpretar, explicar, ensinar, e os fariseus que se consideravam a descendência de Abraão, aqueles que têm herança, da parte de Deus, promessa da parte de Deus, e até por isso se sentiam em posição de privilégio. E então,
Jesus fala sobre eles e diz assim o versículo 3, olha, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porque eles conheciam a lei e eles falavam que de fato era, mas não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, porque não vivem a misericórdia, porque não praticam o amor ao próximo, porque buscam posição social, porque buscam riqueza e assim por diante. Tanto é que a partir do versículo 13, Jesus vai fazer algumas advertências, e ele vai dizer, ai, coitado deles, de vós, dizendo diretamente, confrontando-os, porque que os escribas, a maior parte deles e os fariseus não gostavam de Jesus, porque Jesus os confrontou diante das suas próprias verdades, e eles sabiam, mas não faziam. E lá em Lucas 10, quando ele vai falar do samaritano, ele fala isso, rapaz, você sabe, vai e pratica, você não tem que ficar me pondo à prova. E essa é a palavra para a igreja, nós sabemos, queridos, nós temos que praticar, Ai de vós, versículo 3, escribas e fariseus, e diz mais, porque falam uma coisa, mas fazem, vivem outras, então vocês são hipócritas, está aqui, ó, fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando, e aí ele vai repetindo isso várias vezes, ai de vós, escribas e fariseus, e vai falando, olha lá o versículo 25, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapinas e intemperanças. É aqui que é a revolução que Jesus causa quando ele vem ao mundo, queridos. É no interior da nossa alma, é dentro, é de dentro para fora. Essa semana tive um árduo e bom, extremamente bom, sobretudo porque o professor era conhecedor da causa, um curso, uma capacitação, que foi até bem tarde, sobre como servir bem. Hoje eu sou servidor público, e eu discutia lá, falando de que eu trago isso da Bíblia, porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. De quem não serve para servir, não serve. Eu sou servidor público e eu estava com um grupo quase o dobro do que tem aqui hoje, num grande auditório, discutindo como servir bem. Então nós discutíamos sobre quando alguém procura um poder público, não é porque lá é um bom lugar de passear. Ninguém escolhe ali porque é agradável, escolhe porque precisa de um serviço público, quase sempre é moroso, demora demais para atender, é caro, você não tem muita acessibilidade, as pessoas que ali estão acham que você tem que se submeter a eles, e eu sou um deles, servidor público, e lá estávamos nós discutindo exatamente isso, temos que servir com prazer. Queridos, eu olhava para aquilo e dizia, puxa, se os crentes que são servidores públicos servissem aos munícipes, como quem servindo a Deus, tudo isso que esse homem está falando aí, que era a necessidade de ser gentil, de tratar com delicadeza, de entender a necessidade do outro, que muitas vezes foi apenado, que precisa de um serviço que está demorado, e nós não tratamos bem, nós não cuidamos bem. Então eu provocava a turma lá, que era aberto, franqueado, dizer, quem não serve para servir, para ser servidor, não serve. E na hora de defender isso eu fui dizer, porque isso é aqui dentro, não adianta você, sabe, vestir a casca, ter o cargo, ocupar um bom lugar, e dentro de ti não ter amor ao próximo para praticar isso na hora de trabalhar, é aqui dentro, e é isso que Jesus fala aqui, olha, você aí que interpreta a lei, ensina a lei, defende a lei, orienta sobre a lei, você fariseu que vem na promessa, vocês estão vivendo de um jeito, mas precisava ser de outro, porque por fora parece que está tudo bem, e não está, por dentro está tudo esquisito. Versículo 27, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, e essa expressão ela é bem interessante. Caiado é de cal, passar cal, e a gente passa cal no meio-fio, numa calça, para ficar bonito, para causar asepsia, o cal, é bom para isso, então nós estamos organizando as coisas, deixando bonito, pintando, fizemos muito isso na Bahia, pintando, mas lembre-se que é um sepulcro,
E por mais que seja bonito, granito, cheio de decorações e coisas caras, outro dia desse, nessas andanças aí das arenas, né, estava tratando um pai, coitado, um filho de 17 anos que começou a montar em touros, lá do norte do estado, e estava sendo a grande promessa daquela região. E o pai dele se encontrava, porque também tinha sido peão, se encontrava naquilo como sendo a extensão da história dele. Pois o menino foi trabalhar numa fazenda e do nada, sem motivo que até hoje não se sabe, aos 17 anos tirou a própria vida. Imagina isso no coração de um pai que estava apostando tudo na vida de um filho. E aquele homem disse assim, coitado, de um trabalho muito simples, que ganha pouco dinheiro ao final de um mês, e ele disse assim, mas ainda assim eu cumpri com a honra do meu filho. Eu gastei quase 8.000 reais para fazer o túmulo dele. Alguém que ganha perto de um salário por mês, mas eu estou pagando direitinho e vou cumprir até o final. Rapaz, esse homem precisa de ouvir um pouco aqui das coisas, e conhecia ligeiramente a palavra de Deus. Então nós estamos trabalhando com ele no sentido da questão do luto, da necessidade de entender o que é permissão de Deus, mas o fato é que, seja para quem tem pouco ou muito dinheiro, em espécie hoje 8.000 reais para poder fazer um túmulo é muito dinheiro. Uai, para quem ganha um salário é quase que 8 meses de trabalho sem tirar um centavo para comprar uma comida para dentro de casa, só dizendo, pague a pedra, o concreto, a mão de obra e guarde a morte, que esse é o papel do túmulo. Ele está ali, está fechado, e por mais que ele seja bonito por fora, por dentro, ele guarda o que é de ruim, a carne que apodrece, que vira uma imundícia, mal cheirosa, horrível de lidar com isso. E a Bíblia aqui está dizendo, olha, tu que sabe das coisas e não faz como deveria, e que por fora até parece que está tudo bem, mas eu conheço o seu interior, e ai de ti, como um sepulcro caiado, que por fora se mostra belo, mas internamente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Percebe o quanto Jesus confronta quem parecia que tinha boa posição, desfrutava de bom conhecimento, e o porquê que essa turma vai querer pegar no pé de Jesus? Aí o intérprete foi lá para dizer assim, agora é minha vez, vou botar ele à prova, vamos ver se esse cabra é macho mesmo, se ele é bom mesmo. E começa então a confrontá-lo com aquilo que ele tinha de melhor, e desconsidera que o que ele tinha de melhor foi o próprio Deus que criou, e conhecia todas as coisas. E aí Jesus usa o seu próprio conhecimento para se estribar e dizer, vai rapaz, vai praticar o que você já sabe, rapaz, vai viver o evangelho de forma limpa, de forma pura. Onde tem gente é desse jeito, queridos. Você lembra o que fizeram para mascarar a história no túmulo de Jesus sobre a sua ressurreição? Aqui mesmo em Mateus. Olha aqui. Capítulo 27, a partir do 57. O sepultamento de Jesus. Mateus 27, 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus, e este foi ter com Pilatos, que lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue, e José, tomando o corpo, o envolveu num pano limpo, linho, e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali assentados em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Joia. Aí vamos à guarda do sepulcro, a partir do 62. No dia seguinte ao sepultamento, olha o que acontece, que é o dia depois da preparação, reuniram-se quem? Quem que eram os sacerdotes, queridos? Pessoas de vida religiosa, pessoas que tinham conhecimento do que era a lei de Deus, e junto com eles aqueles que viam segundo a herança da promessa, os fariseus de posição social, pessoas que não eram um cidadão comum naquela região, e se juntaram,
e disseram a Pilatos assim, foram até ele e disseram: olha, senhor Pilatos, o senhor lembra daquele embusteiro? Esse nome não é muito conhecido. Impostor, mentiroso, que era como eles estavam tratando Jesus. O senhor lembra que aquele mentiroso, aquele impostor, aquele embusteiro, enquanto vivia, falando de Jesus, ele dizia que ele iria ressuscitar depois de 3 dias. Você está lembrado disso, Pilatos? Então é o seguinte, vai lá e põe guarda lá, para ver se ele vai sair lá de dentro mesmo, na porta do sepulcro. E Pilatos falou: tá bom, tem uma guarda aqui, vai lá e coloca lá. Aí nós entramos no versículo 28, no capítulo 28, porque os guardas estavam na porta do sepulcro. E aí, a partir do versículo 11, nós vamos ler assim, ó: e indo ele, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. E o que foi que se sucedeu? Que no findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra mulher foram ver o sepulcro. Elas já estavam lá desde que o homem de Arimateia vestiu, colocou lá, e assim foi. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E sabe quem estava lá vendo aquilo tudo? Os guardas. E o que aconteceu? O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva, branca, como a neve. E essa história de alvo como a neve, né? Deus me deu a graça de um dia já ver isso. A neve é tão branca que aquela clareza lhe dói por cima dos olhos, assim, uma dor tão incômoda. E é por isso que muita gente, mesmo estando frio, nublado e nevando, usa óculos escuros, que é para amenizar aquela brancura. Alvo como a neve. Aqui está dizendo, uma brancura incrível. O 4, e os guardas que estavam lá, que Pilatos falou: então vai, porque o embusteiro, o impostor, o mentiroso, o Jesus que dizia que iria, depois de 3 dias ressuscitar, estava lá dentro. Então os guardas foram vigiar, e então, no versículo 4, os guardas tremeram e espavoridos, com medo, ficaram como se estivessem mortos, se passaram como: estou nem aí, fechou o olho, virou para o lado e falou, talvez, né, até: meu Deus, o que é isso? 5, mas o anjo, dirigindo-se-lhe às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado, e ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E quando no versículo 11, então os guardas voltam, quando aquilo acaba, e eles voltam então para dizer, alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes, eles contaram aos sacerdotes. Se nós estudarmos o papel do sacerdote na Bíblia, vocês vão ver quão relevante é. Tudo o que se sucedeu, tudo o que aconteceu. E aí olha o que acontece aqui, lá fora, né? Tem uma expressão que é típica nossa, que se chama o jeitinho brasileiro. O brasileiro dá jeito para tudo. Lá fora isso se chama Brazilian Way, o jeito brasileiro, né, que o mundo inteiro tomou conhecimento. Mas veja lá que quando alguém quer alterar a cena do crime ou fazer alguma coisa, favorecer-se para si, dá-se um jeitinho. E esses sacerdotes já fizeram isso aqui com Jesus na época da ressurreição. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, vejam, irmãos, eles se reuniram para dizer: e agora, o que nós vamos fazer? É verdade, ele ressuscitou, os guardas falaram. O que ele dizia, então, não era impostagem, não era mentira. Tudo aquilo que ele viveu, os 33 anos quando estava por aqui, era verdade, ele era o Filho de Deus. Mas nós não vamos aceitar isso assim, não. Vamos se reunir e vamos conversar. E então eles, recomendando, disseram: vieram à noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormiam. É isso, soldado, que vocês vão falar. E para que você possa falar isso com um sorriso no rosto, toma aqui esse monte de dinheiro. Está escrito aqui, está escrito, né? Deram grande soma de dinheiro aos soldados para contar essa mentira. Deram um jeitinho para fazer acontecer e mudar o rumo da história. E por conta disso, até hoje, principalmente alguns de linhagens judaicas, acreditam que Jesus não ressuscitou.
porque os soldados voltaram para a vila e contaram uma mentira, que tinham recebido dinheiro, hipócritas, corruptos, e mudaram o rumo da história. Mas Deus, que sabe de todas as coisas, nós lemos aqui ontem, né? A palavra de Deus é instrumento fiel, serve de ensino para toda boa obra. Ela nos traz a verdade. O versículo 14: caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós iremos dizer para ele que não foi bem assim, persuadiremos e vos poremos em segurança, ou seja, vamos proteger vocês, soldados. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Qual versão? De que alguém foi lá e roubou o corpo de Jesus, e não que ele tenha saído, abrido aquela pedra grande e pesada, e o milagre da ressurreição, que só ele e ninguém mais, senão por meio dele, viverá isso. Jeitinho brasileiro, intérpretes, sacerdotes, fariseus, contando a história a gosto próprio. Queridos irmãos, é fácil falar, isso os fariseus faziam, os escribas mais ainda, mas é difícil fazer. Essa pergunta de o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, você sabe a resposta. O Evangelho, ele é prático, nós precisamos tomar conhecimento, isso é teórico, mas ele só existe de fato na sua vida quando você, em sabendo o que é necessário, o coloca na prática. É por isso que esse bando de louco, alguns assim enxergaram, saíram daqui e rodaram 14 horas, os que foram de carro, porque a turma de ônibus foi mais de 24 horas para chegar no local. Só de ônibus foram 19 horas, agarrado ali, sentado, e tia Creuza fala assim, eu não consigo dormir não, aquele ônibus parece que a estrada crescia para frente, e o ônibus não acabava nunca, para fazer algo em prol de quem nem sabemos quem é, e pior ainda, nós o subjugamos, e eu quero encerrar aqui falando sobre isso. Colocar em prática o que Deus quer de nós é fundamental, mas é fundamental que se faça como Ele pediu e não como nós queremos para agradar a nós mesmos. E quando Ele então fala para o intérprete da lei, rapaz, você sabe que tem que amar o próximo, viu que você mesmo falou, vai e ama. Ele não disse que o próximo é aquele que te faz bem, é o forasteiro, é o estrangeiro. Ele usou aqui a figura de um samaritano, que para aquele judeu, escriba, intérprete da lei, era tido até como um impuro. Então, olha, o próximo pode ser até aquele que não merece o que você vai fazer, mas você tem que fazer porque é o mandamento de Deus, e a bondade, a palavra de Deus, o evangelho está em você, não nele. Então você vai anunciar o reino dos céus quando viver aquilo que a Bíblia pede para que você viva. E sabe, uma das coisas que eu ouvi, e por mais de uma vez, e de gente crente, foi que, meu Deus, será que não estão vindo pessoas, é muito comum, né, naquela região lá, pessoas que, em nome da religião deles, tiram a própria vida, como homem-bombas, como terroristas e coisas desse tipo. E eu cheguei a ouvir isso, eu ouvi isso de algumas pessoas, porque nós estávamos anunciando, alguns parceiros, amigos de trabalho, nós comemos queijo todo dia, Sonildo, bebemos iogurte, doação de um parceiro que quando a gente chegou e foi anunciar, ele falou, pega o que você quiser, e a melhor manteiga que está aí pela rua fora, lambeu a fatia do pão todo dia lá, para a gente tomar um café bom que estava na mesa o tempo todo. Foi ou não foi, tia? Dona Osmarina, com todo aquele cuidado, na hora do almoço, junto com a tia, com a turma, mas todo dia batia um suco de fruta, de polpa, que nós levamos daqui, de um parceiro não cristão. Mas tiveram cristãos que quando falávamos disso daí, ou pelo menos comigo, disseram assim, rapaz, será que não vai vir alguns daqueles loucos lá, terroristas, para cá, infiltrados, para poder... Eu temo muito isso, eu ouvi dizer, alguém que esteja infiltrado, que vem para cá para ver o que está acontecendo e daqui a pouco, bum!
Queridos, a nossa parte é amar, é fazer o bem. O que vai depois disso é o contrário. Mas eu dizia assim, e o pastor João, né? Que homem, que servo, junto com a sua esposa Andréia, os filhos. Aí você vai ver a origem, né? Nós falamos aqui ontem do Cafilho, a presença de Deus, o pai dele presbítero, mérito lá de trás, antigo, seu Antônio, um homem que, vocês vão ver no vídeo depois, ele comprou aquilo, não queria fazer de lá um acampamento, quis vender de todo jeito, colocou em OLX, colocou nos melhores corretores e nunca ninguém fez uma proposta. Ele contou isso lá e falou assim, só teve uma ligação. Como eu queria vender, quem ligou, ligou a cobrar, então certamente não tinha dinheiro para comprar, só queria saber quanto era. E eu acredito que foi alguém da vila mesmo, só para saber quanto que a gente estava querendo vender o terreiro. E eu tive que rir junto com ele. E ele disse assim, estava gravando, isso vai estar no nosso vídeo, mas eu sei por quê, irmão, Deus tinha plano para isso daqui, está vindo gente para cá. E o pastor João complementa, aquele homem viveu no Chile, na Indonésia, na China, de onde ele estava nos últimos tempos. Ele dizia assim, a gente conversando, Natanael, ele, enfim, o missionário sai da sua casa, a dona Vasti, mãe dele, dizia assim, meu coração ficou pequenininho quando meu filho falou, mãe, eu estou indo para o campo. Ele disse, meu filho, naquele jeitão baiano gostoso de conversar, de ouvir, não vá não. A mamãe, sabe, e aí ela disse assim, você pode morrer por lá. E quando ele disse, mãe, se eu tiver que morrer lá ou aqui é com Deus, então vai com Deus, ela disse. E aí ela falou assim, quantas vezes eu vi meu filho saindo de casa para ir para essas terras estranhas, e agora o missionário não pode ir, porque está fechado as fronteiras. E aí o que Deus faz? Vai lá e pega o povo para onde ele tinha que ir e traz para cá. A missão não para, irmão. Deus faz as coisas acontecerem, o nosso papel é cumprir as ordenanças dele. E esses muitos questionamentos, quando nós temos conhecimento ao invés de viver, nos leva a andar por estradas mancas. Se só praticarmos o que soubermos, será um grande ganho. Então eu creio fielmente que as fronteiras se fecharam, é verdade, mas que a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é operante, não deixará de chegar àqueles que precisam ouvi-la. E se o missionário não pode ir lá, esse é um projeto que Deus colocou no coração desses homens, alguns usando a dureza no coração, para que pudessem impedir isso ou aquilo, e outros a bondade. E então o missionário não vai lá, mas o povo vem cá. E eu creio fielmente que alguns virão e vão se deitar naquelas camas que nós ajudamos a recuperar, vão se desfrutar do calor da Bahia, tia, naquela limpeza que nós fizemos num jardim bonito, e vão encontrar refrigério, pessoas de coração partido, que perderam tudo, até parte da vida, e hão de ver nesse cuidado dessa igreja que se juntou, muitos foram, muitos ficaram, muitos contribuíram, a obra é inteira, quando é pensada desse jeito, e nesse cuidado, hão de sentir a presença de Deus. E eu quero crer, com os olhos da fé, que um dia eles vão voltar para a terra deles, e vão voltar com o evangelho apregoado no coração deles, ao invés de ficar pensando que eles estão vindo aqui com esse propósito, e Deus sabe de todas as coisas. E você sabe o que é bonito ver no pastor João? Que conversando com ele, ele disse assim, irmão, eu faço parte da missão da Frontiers, que trabalha especificamente com muçulmanos, e estão vindo de lá afegãos cristãos, até compartilharam aí essa semana sobre a necessidade de orar por eles, né? E outros não, e outros de fato muçulmanos. E eu disse para a minha agência que eu não quero os cristãos, eu quero os muçulmanos, porque é para eles que Deus me levantou para trabalhar, é nesses corações que eu quero trabalhar para poder pregar o evangelho, para que eles se convertam a Cristo, e quando ou eles, ou a geração pós eles voltarem para a terra, aí não será um pastor João, um missionário, uma Andréia, serão famílias inteiras voltando para falar na própria língua nativa, nos próprios costumes, do jeito deles, como é que se vive uma vida de maneira que se tem a vida eterna, que foi o que aquele intérprete perguntou. É viver, queridos. O evangelho de Deus não presta só para ser ouvido,
ele vira uma poesia, ele é romântico, ele é agradável aos ouvidos, mas ele precisa encontrar moradia no coração. O préstimo dele é quando nós o ouvimos, tenhamos ele como de fato algo gostoso, mas o colocamos em prática. E foi isso que Jesus falou para aquele intérprete: vai e faze. Lembra do mancebo, do jovem rico? Falou: rapaz, seu coração está no dinheiro, rapaz. Seu coração tem que estar em Cristo. Enquanto você tiver essa riqueza aí, você não vai conseguir. Então, vende o lugar onde seu coração está preso, as suas riquezas, e aí você coloca o seu coração em Cristo e você verás a vida eterna. Não foi essa a pergunta? Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue, ué. Que você está seguindo a riqueza. E não dá para seguir a dois senhores. É nesse contexto, querido. Então, aquele jovem, aquele intérprete, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes que bem se opuseram a Jesus, eles conheciam a verdade, mas entre conhecer e viver, é isso que nos torna cristãos eficazes, genuínos e conforme aquilo que Jesus Cristo quer de nós. Coloquemos em prática o que nós já sabemos. Ficar perguntando o que já sabemos é ouvir o que já temos de resposta. Talvez não tenha muito préstimo nisso. Querido irmão, se permita ser confrontado com isso. Você sabe o que Jesus quer de você? Então por que você não faz? Vai e faça. Se você pudesse sentar com ele hoje e dizer: Senhor, lá no trabalho, o que é que eu tenho que fazer? Ele vai dizer: rapaz, você sabe, vai e faça. E na minha rua? Vai e faça. E na igreja? E com os meus filhos? Vá e faça. Aquilo que você não tem conhecimento ainda, muito em breve, permita a Deus você encontrar isso na Bíblia, numa pregação, num estudo, numa leitura, mas do que você já tem, vá e faça. E você então viverá na prática o reino dos céus.